CasaCast está muito especial. A gente recebe Jô Vasconcelos, querida. Muito obrigada por estar aqui. Quem está aqui com a gente também, Luísa Jordá, Comunicação da Casa Cor. Prazer. E antes de começar a conversar, eu vou fazer uma breve apresentação da Jô. Além de arquiteta, a Jô tem especialização em restauração e conservação de monumentos e conjuntos históricos. Já participou de concursos nacionais e internacionais, vencendo vários deles, e também participa de várias bienais internacionais, entre elas a de Buenos Aires, na Argentina, e a de Olinda, no Brasil. A Jô tem vários projetos e obras publicados em livros e revistas nacionais e internacionais. E é dela projetos como o do Centro Cultural Itamar Franco, aquele lugar lindo que quando a gente chega na cidade, tá em Belo Horizonte, chega ali, a sensação que eu tenho é que eu tô num outro lugar. Não sei se você tem isso também, Luísa. Tem, é lindo. Não, são vários projetos, né, Jô? São vários. Não, eu não vou nem falar demais. A gente já vai começar a conversa, assim, eu comecei falando de lá, porque lá é um lugar que realmente, eu já te falei isso, né? Já me falou. Que me dá uma emoção na hora que eu tô naquele espaço muitas pessoas aberto. falam isso, que parece que está em outro lugar. Eu acho que é porque o espaço é muito generoso ali, né? E como é uma sede de orquestra, a sede da TV Minas e da rádio, em Confidência, os prédios estão soltos e tem aquela praçona. Dá uma sensação que você não está no Brasil. Porque no Brasil não tem muito isso, né? As nossas capitais, o vazio, né? Não tem muito isso. Eu queria fazer uma introdução antes, te perguntar como é que você caiu na arquitetura ou não caiu, como é que você entrou na arquitetura. E conta essa história pra gente. Conto. Eu estudava em colégio de irmã de caridade a vida inteira no Santa Maria. Daí, na minha época, se você queria fazer um curso mais exatas, ia para o científico. Se fosse para humanas, era no clássico. Então, eu tive que sair, porque o colégio já não tinha mais esse tipo de curso. E eu, então, fiz vestibular para o colégio de aplicação, porque tinha vestibular para o colégio de aplicação, que era da UFMG, e passei, né? Fui fazer o científico, porque eu já queria fazer arquitetura, Eleonora, porque meus pais eram muito amigos do professor Radamés. Não sei se vocês conheceram ele. Ele era professor da Escola de Arquitetura e Urbanista. Ele era um cara incrível, muito doido, tinha ideias assim, super avançadas para a época. Ele era fora da época. E ele era nosso vizinho e muito amigo dos meus pais. Então, ele falava de arquitetura, eu ficava assim, ouvindo, encantada. E o primo da minha mãe, o Silvio Vasconcelos, também, que é um arquiteto famoso, um teórico, né? Tem livros editados e tudo. Também é arquiteto, primo da minha mãe. Eu não o conheci pessoalmente, mas lá em casa tinha os livros do Silvio, falava-se muito nele, na arquitetura dele. Então, eu já tinha decidido que eu ia fazer arquitetura quando eu estava no ginásio, no colégio. Aí fiz o científico, no colégio de aplicação, fiz o cursinho, à noite, que tinha que fazer cursinho, e passei no vestibular de arquitetura. E daí a minha vida mudou completamente, porque eu era uma pessoa que vinha de um estudo, de um colégio religioso, passei para aplicação, que eu fiz a minha transição. Eu acho que sua vida deve ter começado a mudar no cursinho à noite, né? Também. Mas seus pais faziam o quê? Qual que era a especialidade deles? Meu pai era funcionário público, a minha mãe, ela trabalhava no cartório, mas depois, como nós somos 6 filhos, ela parou de trabalhar, porque não conseguia trabalhar e cuidar dos 6. Nós somos 4 homens e 2 mulheres. E a gente morava no Sion, que não tinha nada, ali era um lugar, um mato, né? Então, para ela ficou difícil. Então, no aplicação, eu fiz a minha transição da caretice, né? De colégio, de irmã, cheio de regras, para um colégio mais aberto, que era misto, porque o Colégio Santa Maria era só menina, né? E era um colégio meio assim, mesmo que nós não éramos família de elite, mas meu pai fez questão da gente estudar em colégio particular. Ele falou, vocês podem nem ter nada, mas educação vocês vão ter.
Então, foi ótimo, foi maravilhoso, foi tudo bom, não tem nada para reclamar. No Colégio Santa Maria tive muitos problemas, porque eu era muito contra aquelas coisas todas e eu fazia muito movimento. Tive vários momentos assim difíceis. Dá um exemplo de um movimento aqui. Que agora eu fiquei curiosa. Não, assim, por exemplo, eles obrigavam a gente a confessar, né, para comungar no domingo. Então, por exemplo, logo que eu entrei, eu estava ainda no primário, terminando o primário, assim, eu fui confessar e o padre me perguntou se eu já tinha beijado. Como eu nunca tinha beijado, eu era uma idiota, eu não sabia, eu falei, eu quero ser bem para frente. Eu falei, já, era mentira. Aí ele falou assim, em pé ou sentada? Eu levei susto, porque eu não sabia. Eu falei, pensei com meus botões, não sei o que é pior. Os dois, eu falei, os dois. Aí ele comunicou com a irmã, com a Mamer. A Mamer, né, que eu já era uma menina, que eu já estava assim, com esses papos. Ele que perguntou. Né? Então, e muitas outras coisas também, de movimento, assim, contra algumas coisas que o colégio exigia, que eu era meio contra. Eu desenhava muito bem, ao mesmo tempo, eu desenhava os cartazes do salmo, da missa do colégio, enfim. Aí saí para aplicação, colégio misto. Aí comecei a fazer assim uma mesclagem, né, entre caretice e um pouco mais de libertação, né? E aí passei na arquitetura, que era a escola mais liberta que tinha, eu acho que era a arquitetura. Porque eu li em alguma entrevista sua que a sua turma era especificamente alegre, né? Especificamente alegre e louca. Nós éramos um bando de gente, assim, nós fizemos daquela escola um local de modificações, de rupturas, né? Que era pleno ano 70, gente, era ditadura. Eu era bem alienada politicamente, eu não sabia nada. Eu entrei lá, não sabia nada, entendeu? Nada de nada. Então, conheci, assim, todos os tipos de pessoas caretas, pessoas malucas, e eu caminhei pelo lado das pessoas malucas e fizemos uma gangue, que era uma gangue que era uma gangue, assim, que aprontava muitíssimo. A gente fazia altas festas, nós participamos de Bienal de Arquitetura e pedimos licença para não fazer os projetos do curso, para trabalhar para a Bienal, para o concurso da Bienal. Então, nós fizemos um grupinho e pedimos para trabalhar também à noite. Então, nossa nota seria dada pelo andamento do nosso projeto do concurso. Então, nós mudamos para a escola, levamos colchão e tudo. Nós morávamos na escola de arquitetura. Olha bem que loucura que podia fazer isso. Quantas pessoas, Ju? Olha, o Veveco, nós chamamos o Veveco, porque tinha que chamar uma pessoa na frente, uma pessoa que tinha mais maturidade lá dentro da escola, nós chamamos Veveco, que era pior do que a gente. Tipo, não quis. Mudamos para lá e ficamos, nós éramos, era o Veveco, Raquel, eu não lembro dos outros dois colegas. Altino e acho que o Chiari. E nós ficamos morando na escola e fazendo projeto. Então, a gente caía na noite, não dormia. E, bom, aquela época era a época de... Eu vivi, né, a época da ruptura, né, do feminismo, que foi aquela nossa geração que fez essas transformações, né? Sim. Aí começou a ser hippie. Eu não era muito hippie, eu era um pouco hippie de boutique, sabe, assim... Eu não tinha muito aquele pensamento hippie de morar em comunidade e tal. Mas começaram aquelas ondas de droga, sexo, rock and roll, que nós entramos direto nessa fase. E seus pais nessa história? Olha, meu pai enlouquecia, porque ele queria me buscar na escola. Porque eu ficava lá de noite, né? E meu pai era italiano, uma pessoa bem rígida, né? Minha mãe era mais flexível, porque minha mãe foi, assim, uma pessoa
que sempre trabalhou, ela jogava vôlei, foi campeã de vôlei, então ela tinha mais liberdade. Mas meu pai era muito rígido, então ele ficava muito preocupado com a filha, né? Mas assim, enfim, o curso rolou e nós abrimos um escritório no 3º ano de arquitetura, porque não era obrigatório fazer estágio naquela época. Hoje é obrigatório, né? Sim. Faz parte da grade curricular. Então, nós queríamos aprender arquitetura fora da arquitetura também, porque a escola não ensina tudo, né? A escola te dá uma base só, mas não te dá a vida de arquiteto, a vida como vai ser lá fora. Todos os cursos é assim. Nenhum curso dá, né? Então, nós resolvemos abrir um curso, um escritório, chamava Yellow, por causa do disco do Yellow, dos Beatles. Dos Beatles. Então, nós alugamos uma casinha lindinha, antiguinha, lá na Savassi. A Savassi ainda não era muito comercial, ainda tinha muita residência. E pintamos a casa toda colorida, e nós, então, fundamos o Yellow, nós éramos 5 arquitetos, e trabalhávamos para todos os arquitetos de Belo Horizonte. Ah, vocês trabalhavam para os outros arquitetos? A gente prestava serviço de desenhar, não existia ferramentas de tecnologia. Sim. Era régua T, esquadro, canetinha de nanquim. Então, a gente era bom de desenho, porque a escola ensinava a desenhar. Então, a gente desenhava para os arquitetões, desenhava para o Humberto Seppa, para o Matu, para o Ello, para o escritório do Ello, para o escritório do Cuno. A gente trabalhava para esses arquitetos que eram importantes, fazendo apresentação de projetos, detalhando. Por exemplo, quem detalhou o viaduto Dona Helena Greco, que antigamente chamava viaduto Castelo Branco, sim, foi eu e o Altino, lá dentro do Yellow. Pensa, uma coisa complexíssima, aquele tipo uma paraboloide hiperbólica, a gente fazia à mão aqueles desenhos. E virávamos noite ouvindo música, e fazíamos tudo. E aí, o escritório ganhou muito dinheiro na época, acho que ganhou mais dinheiro que os arquitetos. E fazíamos apresentações, perspectivas, painéis. Aí nós fizemos uma festa, fizemos muitas festas, mas teve uma festa de Natal, que nossa festa durou 3 dias. Aí os vizinhos reclamaram e a polícia fechou o Yellow. Peraí, durou quanto tempo o Yellow? Durou uns 3 anos, 2 anos e meio. E fechou isso não? Abriram de novo? Não, a polícia fechou e a gente já estava assim numa fase adiantada do curso, que cada um já estava procurando seu caminho. Acho que fechou na hora certa. E aí também já uma tinha... festa 3 dias, né? Foram 3 dias de festa. No próximo você me convida, Ju. Eu acho que agora eu não consigo mais fazer uma festa de 3 dias. Mas a gente ficava lá direto, a gente não ia para casa. Eu lembro que tinha um peru, que nós compramos um peru assado, que era o peru para ceia de Natal, e a gente nem encostou no peru, e o peru ficou 3 dias. Quando a polícia chegou, o peru estava roxo. Então, assim, aí depois cada um saiu. Um montou o escritório, o outro montou outro, eu montei também, enfim. Aí eu formei em 71, casei, eu formei em dezembro de 71, casei com ela um mês depois, em janeiro de 72. Como você conheceu o Ello? Eu acho que eu nunca te perguntei. Eu não conheci o Ello na escola, não. Eu conheci nas nossas festas. Esse Chiari, que era um arquiteto maravilhoso, que ele faleceu depois de uns 6 ou 7 anos de formado. Ele faleceu muito jovem. Era um super arquiteto, super talentoso. Ele tinha uma casa lá no Barro Preto, o pai dele trabalhava com desmonte de demolição e desmonte de casa. Uhum. E nesses anos 70, houve muito desmonte de casas antigas, lindas, ecléticas. Não existia o patrimônio existia, mas o patrimônio não se preocupava com essa arquitetura eclética, nem com a modernista, só preocupava com a colonial, né? Então foram desmontadas muitas casas lindas. E ele morava numa casa ali, que era uma casa eclética maravilhosa, que tinha um porão. Então nós apossamos do porão do Chiari e transformamos no nosso beco. QG, nosso beco.
Então era lá que a gente aprontava e lá que a gente fazia as festas. Então as festas eram abertas, assim. A gente falava na escola, vai ter festa lá no porão. Anuncia. Aí todo mundo ia. Então, numa dessas festas, chegou o Eulo com Humberto Serpa e um outro arquiteto que eu não lembro quem era. Eu falei, ixi, Maria, chegaram os caretas, a gente vai ter que ficar agora aqui mais tranquilinho, chegaram os caretões e tal. Essa festa. Bom, acabou a festa, acabou. Numa outra festa, eles foram de novo. Aí o Eulo chegou perto de mim, começou a conversar, me deixou em casa. E aí ele era noivo, tinha acabado não fui eu que rompi o noivado. Ele tinha desmanchado esse noivado há dias, sei lá quanto tempo. E aí começamos a namorar, assim, nessa festa. E qual que era a diferença de idade? O Eulo faria esse ano 80. Então, nossa diferença de idade são 6 para 7, quase 7 anos. E já tinha formado, eu não conhecia ele na escola. Então, foi assim, uma festa. E vocês foram trabalhar juntos? Não. Aí, eu comecei a trabalhar separada dele, ele já tinha um escritório Ele tinha um escritório com o Ferola, Paulo Lender, Serginho de Paula, Roberto Vieira, Alvimar. Não sei se eu estou esquecendo de mais algum, talvez. Ele tinha um escritório que chamava Equipe 58. E o primeiro escritório, quando eu conheci o escritório dele, logo depois foi para a Rua da Bahia, numa casinha antiga, que ainda hoje existe, que tem uma loja de roupa feminina. Ela fica entre Contorno e a paralela Contorno. Fernando Storinho. Uma casinha antiga, à direita de quem sobe. Sei, que fizeram um prédio atrás. Não, é do lado dela. Um pouquinho do lado. É do lado dela. E depois de massa, eu acho. Exatamente, naquela casinha. Eles ficaram anos naquela casinha. E lá que era o escritório. Então, depois, o pessoal foi saindo, cada um foi saindo, porque a pessoa vai, cada um amadurecendo de uma forma, né? Um grupo não permanece junto tantos anos, a vida inteira, né? Aí foi saindo, ficou o Eulo Alvimar. Daí o Eulo chamou o Márcio Lima, para trabalhar com ele. E o Márcio foi meu colega. Inclusive, eu fui um pouco namoradinha dele, assim, uma época também. E nisso o Amilcar de Castro chegou da bolsa de que ele tinha ele estava nos Estados Unidos fazendo a Guggenheim, que era uma bolsa da Guggenheim. Sim. E ele voltou antes de terminar, parece que ele tinha filhos pequenos, a esposa quis voltar, ele voltou. E ele não tinha onde trabalhar. E lá naquela casinha, atrás tem um barracão comprido, grande, como se fosse um galpão. Então, nós emprestamos para o Amilcar o galpão. E nessa época, eu fui para o escritório. Foi quando eu fui para o escritório. Isso ano? 73, por aí. 73, 74, por aí. Ficou o Amilcar atrás, e aí eu fui para o escritório, comecei a trabalhar com Eulo. Era o Alvimar, Eulo, Marcinho e eu. Aí o Alvimar foi embora para Juiz de Fora. Aí ficou Marcinho, Eulo e eu. E a Amilcar atrás. E a Amilcar atrás, E aí o Alvimar acho que fez um concurso, não sei, passou para trabalhar em Juiz de Fora, foi embora para Juiz de Fora. Aí ficou Marcinho, Eulo e eu. Aí Marcinho apaixonou loucamente por uma moça que estava mudando para o Rio. Aí ele mudou pela paixão. Foi embora. Largou o escritório e foi por amor. E ficou o Eulo e eu. Aí foi quando o Eulo conheceu o Silvio. Silvio Podestá. Podestá. E a gente tava muito cara aquela casinha só para nós dois. Aí nós combinamos de dividir, porque a gente nunca foi sócio do Silvio. A gente combinou de trabalhar juntos, dentro das nossas semelhanças, que a gente tinha um pensamento muito semelhante, mas nós teríamos os nossos projetos individuais também. E faríamos equipe quando necessário. Aí nós alugamos uma lojinha micro na Rua Congonhas, ali perto da Vaquinha. E era uma loja pequenininha que tinha um mezaninozinho.
Embaixo ficava a nossa biblioteca com a secretária, em cima a gente ficava. Ficamos ali muito tempo até. Depois nós mudamos para a rua, aquela rua lá de cima de Santo Antônio, uma casa de 2 andares. Cristina? Rua Cristina. É. Rua Cristina. Nós ficamos em cima e embaixo ficou outro grupo de arquitetos. Aí ficamos o Silvio e eu, muitos anos lá. Até que houve um rompimento entre as ideias, entre nós 3. Aí o Silvio ficou na casa, porque ele morava já do lado, pertíssimo. E eu fomos para Rua Capelinha, perto da Rua do Ouro ali, na região da Serra. E lá nós ficamos até ser assaltados e levaram tudo do nosso escritório. Tudo que eu falo é tudo. Até o compasso, os esquadros, Como tudo. assim? Não sei como assim. A gente estava na Bahia, todo ano a gente passava férias na Bahia. Eu já tinha as 3 filhas, já tinha. A gente passava na ilha de Taparica, nós adorávamos ficar na ilha. 1 mês a gente ficava na ilha, de pé no chão. Aí recebemos um telefonema da nossa secretária, que chegou na segunda-feira do escritório, não tinha nada. Aí nós voltamos e retomamos a vida de novo. Tivemos que comprar do compasso a régua. E saímos de lá, porque ficamos com medo, né? Porque aconteceu uma vez, acontece outra. Assim. João, como é que as pessoas encaravam, assim, você, mulher, dentro da profissão, numa época que era ainda muito mais machista do que é hoje? Você teve algum... Era machista, mas assim, eu nunca sofri machismo, quero falar para você, só uma vez. Eu formei, e quando eu conheci o Ello estava fazendo, na verdade, quando o Ello estava fazendo o viaduto, o projeto que nós desenvolvemos, né? Quando começou a obra, foi feita pela Sudecap aquela obra. O Ello me jogou para dar assessoria na obra, para seguir a obra. Imagina, eu era recém-formada, eu acompanhei aquela obra, ele confiou em mim demais, me deu carta branca, né? O Ello não era machista, ele dava muita oportunidade. Aí eu ia para a obra, chegava lá, falava, estava tudo meio errado, muito errado. Eu falava. Os peões olhavam para mim com a cara assim e pronto. Aí o Ello chegou, um dia o peão falou assim para o Ello, chegou uma zip aqui, zip era hippie, ele não sabia falar. Chegou uma zip aqui, porque eu era uma zip, eu era hippie de roupa. Chegou uma zip aqui, falou, entrou por aqui, saiu por aqui. O Ello falou assim, olha, ela que vai ser a gestora dessa obra. Vocês têm que obedecê-la. Senão, vocês vão sair todos da obra, ninguém fica aqui. Aí foi assim, comecei... Virou. E eu fiquei empoderada, entendeu? Daí eu me empoderei. Ficou empoderada na vida. Fiquei. Chique Fiquei isso. com ele, mas ele comigo, e nós, né, trabalhamos juntos, com o Silvio até... Depois nós fundamos revista, fizemos a revista Pampulha, fizemos a revolução, chutamos o balde, né, e fizemos uma certa revolução arquitetônica, né, em Minas Gerais, que partiu para o Brasil, e nós saímos... Porque nós não tínhamos muitas informações, que tipo de arquitetura, o que estava sendo feito fora de Minas. Porque existia o eixo Rio-São Paulo, muito ligado de arquitetura, os grandes arquitetos modernistas. Sim. E nós aqui não tínhamos nenhum ídolo para a gente cultivar como os paulistas e os cariocas tiveram. Né? A gente não teve um Paulo Mendes da Rocha, um Artigas, né? Teve o Silvio Vasconcelos, teve alguns arquitetos importantes, mas que não influenciavam a gente. Então, eu acho que isso é uma sorte, porque nós não tínhamos uma escola praticamente que era ditada dentro das escolas de arquitetura do Rio, que tiveram grandes arquitetos modernistas, né? Então, aqui não, aqui a gente tinha um pouco mais de liberdade, e nós não tínhamos grandes exemplos, a não ser a arquitetura colonial, né? Mineira, que eu acho a mais importante do Brasil. Então, a gente tinha uma certa liberdade. Então, começamos como a gente lia demais, a gente estudava muito, a gente pegava todo o dinheiro que ganhava, comprava revistas importadas, porque não chegavam as revistas, tinha que importar.
e só tinham duas revistas aqui no Brasil. Uma do Oscar Niemeyer, era Módulo, e a Acrópole. Depois é que veio o projeto, só tinha essas duas. As outras demais fecharam, na época da ditadura, as que tinham antes, fecharam. Então, nós não tínhamos, assim, muita noção de arquitetura no Brasil. O que acontecia no Nordeste? O que acontecia no Sul? Do Sul, a gente sabia um pouco, porque a gente entrava muito em concurso, e o pessoal do Paraná e do Rio Grande do Sul, eles eram muito concurseiros. Eles entravam e normalmente ganhavam da gente, e a gente ficava pé da vida. Aí, mas a gente não sabia nada do Norte e do Nordeste. Então, resolvemos fundar. Primeiro foi o Vão Livre, que era uma revista que o Ello que fundou, para publicar. O Ello gostava muito de publicar as obras. Nós não tínhamos esse costume de fazer isso. Ele que começou com esse negócio de fazer o marketing. A gente não era marqueteiro, o Ello era nato, marqueteiro nato. Estava no sangue, né? Estava no sangue, além de ser uma pessoa que aglomerava. Ele era uma pessoa que aglomerava muito, ele respeitava as pessoas. Quando ele gostava dos arquitetos, dos projetos, ele difundia, né? Quer dizer, era uma pessoa que difundia os colegas, né? Aí, era o marketing geral, né? Não era só dele, assim, né? Não, ele queria que tudo funcionasse. Ele levou a arquitetura dele e dos colegas junto para fora, né? Do Brasil e pelo Brasil afora. E aí, ele começou a fazer a publicação, um dos projetos dele no Vão Livre, que era uma revista encartada, naquela revista Informador das Construções, que só fazia preços de obra. Ela trabalhava com preços de obra, você entendeu? Para você fazer orçamento, né? E depois ela soltou do encarte, era dentro, mas desencartada. E depois nós resolvemos, então, como estava dando muito sucesso, muito retorno, a gente resolveu fundar a revista Pampulha. Nós éramos 20 arquitetos, nós nos reuníamos, nós alugamos uma sala ali na BR, na Nossa Senhora do Carmo, ali, naquele mercado, que era um mercado. Depois virou um lugar que era cheio de arquitetos, eu não sei nem se existe esse lugar ainda, ali perto no começo da Nossa Senhora do Carmo. A gente tinha um escritório lá para reunir a equipe da Pampulha. Então, a ideia de fazer a Pampulha era mensal. Não conseguimos financeiramente tocar. Então, virou bimensal. Depois, ela ia saindo de acordo com o dinheiro que nós conseguimos arrecadar. Eu tomava chá de cadeira, assim. Eu ia para a Fiat, lá em Betim, sentava, toda chique, ficava o dia inteiro esperando ser recebida para pedir patrocínio. A gente que fazia tudo. A gente fazia revista, era manual. A gente que escrevia, colava as letrinhas. Quando tinha erro, faltava o S, cortava, vinha com a pinça. Como é que dava tempo para tudo, meu Deus? A gente ficava de noite, tudo, a gente não tinha horário, né? E aí fizemos a revista com qualquer dificuldade. Consegui fazer 12 edições, em 3 anos, sei lá. Fizemos 12 revistas. E essa revista foi para nós publicou os trabalhos que estavam sendo feitos. Não eram dos mineiros. Os trabalhos estavam sendo feitos em Minas para o Brasil. Então, o Brasil conheceu a arquitetura feita aqui. E começamos, então, a ter muito convite para fazer palestra no Nordeste, no Norte, no Sul. E a gente trocava muita figurinha. Então, foi muito legal, porque houve uma coesão, assim, legal de pensamentos. E aí o pessoal depois veio com rótulo, são os pós-modernos, né? Tarará, tarará. Mas, na verdade, é rótulo, mas foi um chute no balde, foi uma liberação. A gente libertou. E essa liberdade veio até hoje. Vocês tinham consciência na época do que vocês estavam fazendo? Mais ou menos. E eu queria saber como é que era o processo criativo. Era assim. Nós tínhamos os projetos, por exemplo, normalmente casas, a gente fazia de 1 ou de 2 só, sabe assim? Porque é coisa pequena e tudo. Quando eram projetos muito grandes, nós juntávamos nós 3, quando trabalhávamos com o Silvio. Foi a época que a gente produziu muito concurso, porque concurso é uma maneira de você aprender. Porque nunca ninguém vai bater lá na sua casa, no seu escritório, na sua porta, te pedir um projeto gigante de um museu incrível. Dificilmente. Então, nós fazíamos para poder pesquisar, aprender a fazer. Então, a gente fazia
museu, fazia escola, fazia Vocês projeto. corriam atrás, né? Corríamos atrás. Ganhávamos muito e perdíamos vários também. Só que muitos que nós ganhamos não foram construídos, ficava tudo engavetado, mas a gente aprendia, a gente estudava demais. Não perder, né? Você está aprendendo com... aprendia, trabalhando... Uma forma de estudar, né? Era uma forma de estudar, de pesquisar novas tecnologias, especulação espacial, especulação material, entendeu? Era muito legal. Técnicas construtivas, que a gente batalhou bastante. Eu tenho uma curiosidade também, que é como é que foi trabalhar com seu marido? Pois é. Acho que eu entendi essa pergunta. Não, mas eu tenho, assim, que na questão criativa, porque eles faziam a mesma coisa, né? Assim, vocês tinham que se complementar ali. É verdade. Então... Você sabe que vida de marido e mulher não é fácil. Não. Né? Pois é, sabemos todos, né? E com 3 filhos, 3 filhas, né? Não é fácil. E muitas vezes sem grana, porque a gente investia, investia, você entendeu? Né? Tanto que a gente foi conhecer a Europa assim, depois dos 40, entendeu? Era só reinvestir no nosso próprio trabalho. Então, o bacana de trabalhar com ela era o seguinte, a gente afinava muito no trabalho. Eu perguntava e ele respondia. Você entendeu? Muitas coisas eu que questionava e ele tinha uma resposta. Isso é legal, né? Então era muito legal, porque às vezes eu me sinto assim, eu acho assim que eu sou uma pessoa humildemente criativa. Você entendeu? Assim, eu sou um pouco, tenho criatividade, eu sei disso, porque a minha vida inteira eu trabalhei muito com essa área de criatividade. Fui bailarina 500 mil anos, me deu uma disciplina incrível. E tudo isso que o Elon não tinha, ele não tinha disciplina, eu tinha. Ele era muito criativo, eu também tinha criatividade um pouco diferente da dele. Então, tinha um projeto, a gente ia começar, a gente conceituava muito juntos. A gente não saía rabiscando loucamente e de qualquer maneira. Quando a gente conseguia chegar num conceito bacana, já tinha uma planta que já era a fachada. Porque a arquitetura, você não faz uma planta, depois faz um corte e levanta uma fachada. Ela é uma coisa só. O resultado é um objeto só. Conversa a planta com o espaço, com o invólucro, com a tectônica, você entendeu? É uma coisa só. E isso nós tínhamos. Foi uma descoberta mútua. Por isso que dava muito certo. É claro que às vezes a gente tinha pau em casa, muita pauleira, mas a gente sabia distinguir no escritório. Eu nunca cheguei no escritório de cara fechada e emburrada com ele, apesar de eu querer até matar ele no dia anterior. Nós conseguimos, você entendeu? Não sei como. Não sei. E você trabalha assim até hoje? Essa parte conceitual, ela é a base de tudo, assim, o que vocês faziam lá atrás, você continua, o seu modo de trabalhar. Aí nós adquirimos aquele hábito do trabalho, né? Aquela tecnologia de trabalho, né? Vamos dizer assim. E era tudo à mão, não existia ferramentas ainda, depois dos anos 90, depois que vieram os computadores, que a gente começou então até ter mais condições de fazer mais mudanças, porque as ferramentas te dão muitas possibilidades visuais, porque a gente tinha que fazer maquete física, tinha que fazer maquete de papel, fazer muita perspectiva, dar um trabalho do cão, né? A gente gastava muito dinheiro com maquete, era caríssimo. Nossas maquetes eram de balsa, nosso maquetista era o Aristides, que era o maior maquetista do Brasil, né? Morava aqui em Belo Horizonte. Uma maquete custava mais que o projeto, entendeu? Às vezes. Às vezes a gente tirava do bolso para fazer maquete. A gente investiu demais na profissão, entendeu? E por isso que a gente ficou sempre pobre. Não é pobre, eu falo assim, nós nunca tivemos assim, uma vida muito fácil, porque a gente tinha trabalhado demais para a sobrevivência. E passamos por muitas crises financeiras no país, né? Sim. Pensa bem. Aliás, desde que eu nasci, até hoje, eu acho que vou morrer na crise. Exatamente. Todo mundo passa crise, né? Nesse país que não estabiliza, né? Então,
a nossa luta sempre foi diária. E a vida em comum de casamento, claro, foi como todo casamento, teve ótimos momentos, teve péssimos momentos, mas a maioria dos momentos, se eu fizer uma somatória, foi legal, né? Aí vieram as 3 filhas, que foi muito legal. Projetos incríveis. Projetos incríveis. E aí ele adoeceu. E era só eu e ele o escritório, né? Quando ele... Depois ficou só eu e ele aqui na Serra, na Rua Capelinha. Ele adoeceu em 98, mais ou menos, 99. Não tinha diagnóstico, depois veio o diagnóstico. Ele ainda teve uma sobrevida de 2 anos, que foram 2 anos dificílimos. E ele faleceu. O último projeto que nós fizemos juntos foi no Hospital Felício Roxo. Foi o concurso do Museu do Egito. Um puta concurso que nós entramos. E ele estava doente já. Falei, vamos fazer, porque é uma maneira de a gente trabalhar, né? Aí chamamos o Ferola e o Maurício Campomori. Nosso escritório era lá naquele prédio redondo, que o pessoal chama de marmitão, né? Era no marmitão. Que vocês que fizeram o projeto? No Center, e aí, o Ello estava internado, então eu ficava de dia com o Ello no hospital, a gente trocava ideias. E de tardinha eu ia para o escritório, encontrava com o Ferola e o Maurício e a gente desenhava. E fizemos o concurso. Entregamos o concurso, 2 dias depois ele faleceu. Aí, quando ele morreu, eu pensei, pode falar não? Pode falar, à vontade, eu falo muito fica à vontade. Eu falo muito palavrão. Vai. Eu falei, puta merda. Porque eu achava, porque eu tinha certeza que as pessoas, apesar de eu ser muito independente, de eu fazer minhas coisas, sempre ter muita independência com relação ao Ello, com relação a tudo, eu sabia muito bem como algumas pessoas achavam que ele era o arquiteto ou era desenhista. Eu ficava borrando, porque eu desenhava bem também. Que eu ficava bordando, a gente falava, agora eu gosto de bordar, eu gostava de desenhar detalhes, tarará, tarará. Eu falei, agora eu tenho que mostrar que eu sei fazer, né? Sozinha, sem ele. Aí eu tive uma sorte, eu fui convidada para fazer um concurso, que era um concurso fechado, 4 ou 5 escritórios de arquitetura, que era a sede do CRM, Conselho Regional de Medicina. Sim. Aí eu falei, João Pinheiro. não, ela era lá na Afonso Pena. E eles tinham comprado um terreno do lado onde hoje é o shopping, Boulevard Shopping. Esse terreno, depois acho que passou para o Boulevard. E o terreno era super bacana, o terreno tinha uma vista linda, não tinha shopping, não tinha nada. Do terreno você via a igrejinha de Santa Teresa. Era uma vista linda do bairro Santa Teresa. Aí eu comecei a fazer o projeto, conceituei o projeto, precisei de ajuda, chamei o Sérgio Palhares, porque eu já não tinha a crítica ao meu lado. Eu que tinha que criticar eu mesma. Entendeu? Sim. É difícil. Né? Você precisa de ter alguém para ter essa o terceiro olhar, o quarto muito olhar, importante. o segundo olhar. Né? Quer dizer, você acha que está o máximo e está uma merda. Né? Aí chamei o Serginho, aí nós continuamos a desenvolver o projeto. E eu pensei, eu tenho que ganhar esse concurso agora. Eu tenho que ganhar esse concurso de qualquer maneira. A pessoa vê que eu também ganho um concurso sozinha. Aí eu ganhei. Que maravilha. Eu ganhei de escritoraços aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Eu falei, bom, agora comprovei para todos que eu consigo. Agora não preciso mais ficar procurando me afirmar para ninguém mais. E aí, pronto, comecei minha vida profissional solo e até hoje estou aqui. E foi daí em diante. E fiz bons projetos depois. Projetos maravilhosos. Qual foi o projeto mais louco, assim, que você fez? Que você fala assim, nossa, não acredito que eu fiz esse aqui, assim, uma coisa... Projeto meu, pessoal ou equipe? Seu pessoal. Seu, equipe, o projeto que você entrou, que você fala, nossa... Bom, dois projetos mais loucos que eu fiz, eu acho que foi em equipe. Foi um de Berlim, um concurso em Berlim, que a gente não ganhou, que a gente aprontou demais. E fomos parar em Berlim, eu fui até presa. Peraí, foi presa? Não, mas foi presa rapidamente. Rapidamente, não, porque muito rápido.
Por um motivo, a gente estava no Berlim Oriental. Quer dizer, já tinha caído o muro, já estava Berlim, não tinha mais o muro, mas Berlim Oriental e Ocidental, gente. Até hoje ainda tem, né? Tem aquela praça, né, que separava, que virou a grande praça dos grandes prédios. E esse projeto era o concurso em Berlim Oriental. E nós fomos lá. Que ano, só pra gente... Dos anos 90. Tá. 90. Nós fomos a Berlim, aliás, foi a primeira vez que a gente foi para a Europa. A gente nunca tinha ido à Europa. Um dinheiro que a gente está juntando para comprar a Europa, para ir para a Europa. Comprar a Europa inteira? Comprar não, para ir para a Europa. O Elcio saiu, chegou de manhã, falou, vai lá embaixo ver o carro que eu comprei. Ele comprou um SP2 com o nosso dinheiro que nós ia para a Europa. Você jogou o carro na cabeça dele, não? Eu queria enfiar, você sabe aonde? Aquele carro. Que ódio que eu tive. Imagina, tipo, cadê a passagem? Virou um carro. Meu Deus, comprou o carro. Bom, aí nós fomos para Berlim. E lá em Berlim Oriental ainda estava uma coisa meio estranhíssima. E estava muito frio, estava gelado. E eu estava aguentando de tanto frio. Aí eu vi um supermercado, eu entrei no supermercado para comprar uma bebida, uma dessas garrafinhas assim. Entregou uma dessas garrafinhas assim, ó, que a gente tá aqui, ó, colocando. Não, porque eu vi na vitrine ali, ó, tá na vitrine. Ali que a gente não tocou nela. Eu vi aquela garrafinha, eu falei, gente, eu vou comprar. Beber um gole, eu tô aguentando uma voz, vai esquentar minha goela. Eu entrei e eu tinha comprado antes, lá fora, uns biscoitos, uns chocolates, tinha posto tudo no bolso. Aí fui comprar um cigarro também. Aí, quando eu cheguei no caixa, o cara de trás, eu acho que me falou que eu tinha roubado. Porque eu estava com o bolso, que eu fui tirar o dinheiro. Aí, tirei um chocolate, outro chocolate, para achar o dinheiro. Acho que ele achou que eu tinha roubado. A mulher do caixa chamou o segurança e me prenderam. E eu sozinha. Eu não avisei para ninguém que eu ia no mercado comprar. Nossa, tchau. A vodka. Entendeu? Eles ficaram lá vendo os prédios. E eu não tinha quem socorrer, eu não sabia falar alemão. E nem inglês, meu inglês é ridículo, é macarrônico. Aí eles deram falta de mim e ficaram procurando. Aí foram lá no mercado. Hospital, cadeia, vamos ver. Hospital, cadeia, cadeia primeiro? Não, era perto, o supermercado era perto do bairro. Chamava Hellersdorf o bairro. Aí eles foram no supermercado e perguntavam, tá assim, eu estava lá em cima. Tentando explicar no inglês fudido, mas aí, como eles não sabiam português, eu falava assim, seus filhos da puta, vocês acham que eu roubei? Rebelde. Porque eles não sabiam que eu estava xingando. Bom, me tiraram. Mas aí, esse projeto foi uma loucura, porque a comunidade é que votava e tinha também um júri muito careta. E nós fizemos um projeto louquíssimo. Nós trabalhamos com os elementos da natureza. O vento, a água, o fogo e a terra. Como eram prédios, gente, de 300 metros de comprimento, todo igual. Aquela arquitetura de Berlim Oriental, né? Aquela arquitetura socialista, né? Que amontoava aquelas pessoas naqueles prédios horrendos. Não tinha árvore, não tinha nada. Aí nós melhoramos, fizemos praça, trabalhamos com a Milka, que trabalhou conosco, mas nós fizemos muitas, não podia jogar no lixo aquilo tudo, então era pintura, era coisas para alegrar. Então nós pintamos muito prédio, e um deles era o vento. Então a gente pintou como se fosse um furacão. E o furacão encerrava numa janelinha do prédio. Aí o júri popular, um dos jurados, morava no olho do furacão do nosso projeto. Ele contou as janelas e viu. Mas ele ficou com ódio. Eles ficaram indignados, sabe, com isso. Como que a gente pinta o furacão e põe uma pessoa morando no olho do furacão. Foi assim uma discussão teórica louca. Todo mundo olhando, né? Tipo... Loucura total. Aí esse foi um projeto, a gente perdeu, claro. E o outro que eu achei interessante foi a Academia Wanda Bambirra, que hoje não se pode nem considerar que é projeto nosso, que tanto que eles modificaram aquilo ali, que foi uma técnica construtiva que nós inventamos, que era um pau a pique, cuja forma era a esteira de bambu.
Entendeu? Aquilo foi uma técnica incrível e barata. Incrível. E aí o Nelinho aceitou aquele desafio. Comprou a ideia, né? Comprou a ideia. Depois eles mudaram tudo. Acho que arrependeram. Tem quantos anos a Van do Nelinho? Deve ter uns 25, 30 anos. Que foi um projeto louco. Depois veio a loucura da Orquestra Filarmônica, que eu que comandei aquela obra, né? Chegou épocas que tinha 800, 900 peões lá dentro. E eu, de mulher, segurando a onda. Não houve um momento sequer que eu fui desrespeitada naquela obra. Então eu achei incrível. Então foi uma loucura, porque eu chegava, falava, claro, com toda a educação, mas também quando eu precisava, eu gritava, eu falava. Não teve um desrespeito, nada, você entendeu? Então foi uma experiência louca de obra, porque a obra eu entrei antes dela começar, fiquei lá no canteiro, porque tem uma casa lá que é tombada, eu fiquei lá no escritório lá, né? Eu entrei no movimento de terra e saí. Você naquela casa de baixo, né? Naquela casa de baixo. Tá. É na mineraria. É linda. É a mineraria. Mas não era daquele jeito, não tinha escada, não tinha nada, a gente não subia escada. Você que arrumou, não foi? Foi, eu que restaurei. E eu fiquei lá no primeiro trator que entrou, até ser exonerada, porque depois saiu, o governo mudou, fui exonerada, ainda sem acabar. Eu falei, eu vou ficar aqui sem ganhar um tostão até acabar. Fiquei 1 ano e meio, todo dia lá, sem ganhar um centavo para terminar, porque é uma responsabilidade civil que o arquiteto tem. Porque se houver uma cagada, aquilo fica para sempre, não é? Então você tem que ter responsabilidade. Eu fiquei. Então foi muito doido. A situação lá foi bastante maluca. Que ano que finalizou? 2015 fez o primeiro concerto sem acabar. 2014 ou dezembro de 2014. A sala inaugurou com um concerto, era Mahler, a quinta de Mahler, sem acabar. Eu tive que fazer uma maquiagem para poder fazer a entrada do governador e seus, né, os asseclas. E terminou em 2015, 16, 17, por aí. É muito recente, né? É muito recente. É recente, Porque a gente ainda ficou perto da TV e da rádio, sem acabar. Aí eu fiquei indo 1 ano e meio. Era outro governo. Ainda briguei com o secretário de Cultura, que ele queria me tirar. Eu falei, não, mas eu estou indo de graça, cara, que é isso? Estou ganhando. De graça? Você não de quer me graça. tirar? O projeto é meu. Vou terminar. Que coisa. Ô, Jô, nossa conversa está chegando no final, mas eu não queria terminar essa conversa antes de você contar algum perrengue que você passou, que a gente já conversou por coisas, assim, hilárias que vão acontecendo na vida, né? Vai. Eu acho que todo arquiteto tem uma história para contar e alguém vai escrever um livro, pode ser você, viu, né? Pode. Compilar os casos. Já me deu uma ideia os mais maravilhosa. loucos de cada arquiteto. Você vai bolar um nome bem bacana e nós vamos fazer um lançamento na Casa Cor. Pronto. Combinado, tá Combinado. Tá feito o desafio. Não, todo mundo tem casos malucos na vida, né? De profissionais ou pessoais e tal. O arquiteto tem muitos, porque ele lida com muita gente, lida com muito casal que está separando, está brigando, e acho que se você fizer a casa para eles, eles vão ser felizes para sempre. Pelo contrário, você termina com o casamento, Na porque obra, obra né? termina casamento. Você na obra. Né? Tem casos de brigas, enfim, tem milhões de casos loucos e tal. Eu tenho muitos casos malucos da minha vida profissional, de viagens, as bienais, aquela que eu te contei já do Peru, uma A vez. gente devia fazer vários capítulos com você, você não acha? Pra contar. Não, tem muitas. Eu falei para a Leonora que eu tenho até algumas pornográficas. A gente gosta da pornográfica, Pois é. pode contar. Aí ela falou que queria a pornográfica. Então, eu não conto para quase pouca gente sabe. Isso agora vai ser espalhado. Pouquíssima gente vai saber. Porque quem sabe são umas 3 ou 4 pessoas só. Yes. Essa que a gente gosta. Tá bom, então eu vou contar. Nos anos 90, no princípio dos anos 90, a Veja publicou um trabalho, umas 6 folhas. A Veja era a revista mais importante do Brasil. Né? Tinha aquelas páginas amarelas, todo mundo queria ler, né? A Veja publicou um trabalho sobre o nosso trabalho pós-moderno, a nossa revolução,
dentro da arquitetura, em mais ou menos 6 a 8 folhas internas sobre o nosso projeto. Então, saiu muita foto, saiu entrevista, saiu muito texto. E foi muito legal para nós essa saída dessa matéria, porque trouxe um retorno bacana para a gente de projetos. Então, um dia estava no escritório, o telefone toca, era telefone fixo, não tinha celular. Aí queria falar com a arquiteta, Jô Vasconcelos. Eu atendi uma voz longínqua lá, assim, longe, que o telefone era péssimo, falando que mas queria... dá saudade, viu? Dá saudade, né? Falando que queria que eu, só eu, não precisava dos outros arquitetos, fosse ao terreno, era uma voz masculina, fosse ao terreno dele, porque ele queria fazer um projeto comigo, que ele tinha visto na Veja, tinha gostado muito dos trabalhos, tal. Aí eu falei, não, eu vou, que dia eu vou, lá. Aí eu tinha que ir num dia X, era a Copa do Mundo, inclusive, foi época de Copa do Mundo. Tinha um jogo nesse dia, da Copa do Brasil. Aí eu falei, mas tem um jogo do Brasil? Não, mas tudo bem, você vem, deu endereço. Era um lugar, não existia o Waze, não existia essas coisas, era um lugar longe pra caramba. E eu tive que olhar no mapa, como é que eu chegar lá, era depois da Pampulha, muito depois da Pampulha. Aí eu fui, falei para ela, você até meio-dia e meio não voltar, vou te deixar um endereço aqui, você vai me buscar, você me salva. Aí eu fui, cheguei lá, consegui chegar e tinha muito carro parado, tinha uma festa, todo mundo lá vendo o jogo do Brasil. Eu pensei tudo errado, você entendeu? Eu fiquei preocupada, toda de bobeira. E esse terreno era assim, uma casa enorme, um terreno enorme, e tinha muito bicho nessa. Essa pessoa era uma pessoa importante em Belo Horizonte, profissional importante em Belo Horizonte, e ele criava cachorro, ele tinha canil, ele tinha pássaros que cantavam às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã. Que legal, hein? Tinha boi, tinha cavalo, tinha tudo. E ele queria uma praça particular, era um terreno gigante, ele queria uma praça para ele, porque ele inclusive fazia leilão dos cachorros, leilão, ele criava várias raças, fazia leilão dos gado, do boizinho, taranã. E ele tinha, assim, na garagem, uma tela forte, com 2 macacos grandes, assim, 2 macacos grandes. E ficavam presos nessas grades. E eu ficava sempre, quando eu chegava, eu brincava, fazia assim, enfiava o dedo, ficava brincando com o macaco e tal. Bom, enfim, fiz o projeto, ele aprovou, começamos a obra, eu comecei a dar assistência à obra, eu ia sempre na obra, eu vou sempre à obra. Eu vou até o final. Aí, um dia eu chego... Mesmo sem pagarem? Mesmo sem pagar. Aí, agora não mais, eu acho. Porque senão, vai espalhar isso, todo mundo vai querer que eu vá na obra de graça. Aí, eu cheguei na obra dele e não tinha peão ainda, eu cheguei cedo, não tinha ninguém, estava aberto o portão, eu entrei. E eu vi um macaco chamado Auê, o macaco. Chamava Auê. Eu esqueci o nome do macaco. Nunca esqueço o nome, Auê. O macaco estava lá, solto, fora da grade, com uma corrente, uma pedra. E uma corrente grande, uma pedra. Aí eu cheguei, era o Auê. Eu reconhecia um e outro. Aí eu aprendi por que você não pode dar bom dia ao macaco, eu não sabia. Eu cheguei, eu falei, ei, Auê, bom dia. Aí dei a mão para o Auê pulou em cima de mim, as duas patas fronteiras aqui, as duas aqui, e a pata de macaco, ela é igual ventosa, ela não sai, eu tentava tirar, não sai. Ele grudou e trepou. E tá lá a Jo parada, assim. Até o final. E eu gritando assim, ué! E tentava tirar, ué! E não conseguia tirar. Aí eu acho... o serviço dele. Terminou o serviço. Eu acho que foi uma coisa mais ou menos programada. Porque assim que terminou, o dono chegou com um lencinho de linho para me limpar. Eu acho que bizarro aí. Bizarríssimo. Meio bizarro. Aí foi um trauma. Saí correndo da obra, fui embora. Cheguei no escritório, fui contar para o escritório o que aconteceu. Reuni todo mundo. Falei, gente, aconteceu, você não acredita que aconteceu e tal. Aí comecei a contar. E tinha um menino lá no escritório, um estagiário, ele chama Celso. Célio.
Ele era muito inocente, ele era muito divertido, inocente. Aí eu falei, pois é. Aí o Auê veio e veio por cima de mim. Eu falava, Auê, 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 Auê. Aí ele falou assim pra mim, Jô, você tomou pílula? Gente, Ai, esse é Deus. um caso pornô. Tadinho do Auê. Não, tadinho de Jô. Dos dois, o Auê que tava tadinha da preso, Jo. necessitado ali, pobrezinho não devia estar lá, coitado. E da Jo que foi atacada Bem, pelo Auê. esse é um caso engraçado da minha vida. E tem vários outros Tem casos. vários, né? É, que eu acho que não dá tempo, porque é muito caso É doido. muito caso. Acho que a gente vai ter que fazer capítulos com o Tem Jô. casos malucos, tem casos Aliás, malucos. essa ideia do livro, gostei demais. Você viu? pode fazer. Todo arquiteto tem um caso extraordinário para contar. Ou extraordinário para a graça, para o exótico, para o louco. Escatológico. Escatológico, todos têm, pode saber. Jô, muito obrigada pela sua presença Imagina, aqui. eu que agradeço. Eu e Luísa agradecemos. Foi um prazer estar aqui. E é isso aí, até a próxima. Até a próxima.